aos Romanos, capítulo 10. A nossa meditação nessa noite será com base dos versículos 1 ao 4. Romanos 10, de 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, os israelitas, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia. Oremos. Pai querido, fizemos agora a leitura deste pequeno trecho. Precisamos do auxílio do Espírito Santo para compreendê-lo, para aplicá-lo em nossas vidas. Faz assim, Senhor Deus, por graça e misericórdia. Rogamos no nome santo do teu Filho amado. Amém. Então, queridos irmãos, o grande bloco dos capítulos 9, 10 e 11 fala a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Uma coisa não exclui a outra, andam juntas. A soberania de Deus regendo todas as coisas, mas também requerendo de nós a nossa responsabilidade. Então, o apóstolo Paulo, depois de dizer que Deus é absolutamente justo, reafirma, reitera, e absolutamente dono da sua misericórdia, soberanamente, a dá a quem quiser. É dele, pronto, ele a dá a quem quiser. Imediatamente a pergunta que surgiu foi qual? Então, do que ele se queixa? Pois quem o pode resistir? É Paulo fazendo a simulação das perguntas que nos ocorrem, né? As perguntas do homem que está longe do Senhor, que está afastado, e o questiona e o indaga. A resposta a essa pergunta foi também falando ainda da soberania de Deus. Uma resposta forte da parte de Deus. Uma resposta não do patrão, não do pai, não da mãe, não do irmão, mas daquele que é de fato soberano. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ponha-se no teu lugar, homem. Só o Senhor é Deus e faz do mesmo barro vasos de honra e vasos de ira. Os dois, de qualquer maneira, de qualquer forma, hão de glorificar a Deus em todos os seus atos. E ponto final. Gostou? Não gostou? Não pode se fazer nada. Os dois vão glorificar a Deus com o seu propósito determinado. Então vimos aqui uma espécie, uma ênfase, né, do apóstolo Paulo na soberania de Deus. Então, soberanamente aqui o mouse não, ele teima em não funcionar. Muito bem, não sei se ele saiu. Muito bem. A ênfase do apóstolo Paulo, portanto,
é na soberania de Deus. A soberania que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre a nossa salvação. E a dúvida continua, porque as respostas ainda continuam, as perguntas ainda continuam no que diz respeito à justificação. A justificação é um alvo. A justificação é a busca do ser humano de poder comparecer diante de Deus para que nós possamos ser justificados, ou sermos justificados para que possamos comparecer diante dele. Assim, o que nós podemos ainda indagar: como alcançar a sua justiça? Né? Como alcançar? Isto é um alvo, é uma meta. Israel, por que não foi salvo? Conforme prometeu a Abraão, seu pai. Então, Paulo passa a falar com mais clareza que existem aí esses dois pontos, esses dois lados da mesma moeda. Por um lado, Deus é soberano, sim. Mas, por outro lado, por uma questão de justiça, está também a responsabilidade humana, e todos hão de responder a ele por aquilo que é responsável. Então, ele oferece, desde sempre, o seu presente, o presente da salvação. E aqui uma redundância, um presente, claro, gratuito, pela graça, não por obras, mas somente poderão recebê-lo os que creem. Os que creem são os que recebem o presente. E a sua ênfase agora volta-se para a responsabilidade humana. Volta-se para a responsabilidade humana, que faz a justiça de Deus ser o alvo a seguir, como ser justificado diante dele. Também nós estamos em busca desse alvo. Não somente a nação de Israel perseguia isto, mas também nós perseguimos, buscamos e tentamos ou alcançar este alvo. Mais do que Homo sapiens, né, como a ciência nos chama, mais do que Homo sapiens, somos também homo religiosos, isto é, a religião está intrínseca à nossa natureza. A religião faz parte do nosso ser. Todos nós queremos aplacar a sua ira e poder termos livre acesso à sua presença, mas para que isso aconteça, precisamos estar justificados diante dele. Queremos ser achados justos. Todavia, queremos construir o nosso próprio caminho para nos justificar a nós mesmos. E a palavra de Deus, usando a nação de Israel, nos mostra como não fazê-lo. Está tomando a nação de Israel aqui como um exemplo. Olha, não faça isso. Não é assim que você consegue a justificação. E conclui dizendo como acertar então o alvo. É este o tema da nossa mensagem. A justificação de Deus, como acertar este alvo. Então, a primeira maneira de como não fazê-lo, de como não acertar o alvo, é achar que o zelo por Deus pode justificar alguém.
achar que o zelo por Deus pode ser a nossa justiça. Então, o apóstolo Paulo, versículos 1 e 2, vai nos dizer o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos meus irmãos, dos meus conterrâneos, os israelitas, os judeus, é que sejam salvos. A minha oração a favor deles é que sejam salvos. Se a oração do apóstolo é para que eles sejam salvos, o que ele está dizendo é que eles não são enquanto nação. Não quer dizer que Deus os rejeitou, porque muitos também aceitaram, entenderam. Mas a grande maioria, como nação, foi realmente, esteve andando em engano e não teve sabedoria, o conhecimento, o discernimento para ser salvo, ou seja, para acertar o alvo, ou seja, para encontrar-se justo diante de Deus. Nós vemos, no cumprimento das profecias em Cristo, que das duas, o Senhor fez uma, que duas, as duas nações. Quais duas nações? A Israel, os filhos de Abraão, e também os demais povos, as demais nações. Nós vemos aqui há pouco o discurso de Pedro, um sermão belíssimo, né? Fazendo aquele querigma, aquele princípio de transmissão da palavra. Fez a menção do Antigo Testamento, das promessas, de como elas se cumpriram. E eu achei interessante, né? A gente sempre que lê esse texto, como a soberania de Deus o entregou, mas vós o crucificastes. A responsabilidade também sendo enfatizada, mesmo a despeito da soberania de Deus. A nação o rejeitou. Passaram, então, a estar em pé de igualdade com as demais nações. Passaram a estar sujeitos, né? Que, a bem da verdade, sempre foi pela fé, mas havia certa distinção deste povo. Deus se revelava constantemente a eles. Deus os livrava, Deus ouvia as orações, Deus os enviava aos seus profetas. De alguma maneira, há ainda certa distinção, mas Deus, na sua misericórdia, envolveu todos os povos. Mas Paulo é chamado o apóstolo dos gentios para pregar àqueles que não eram de Israel. Tinha este desejo, esta vontade no seu coração. É o tema do capítulo 2. Eles não são salvos. Não conseguiram, tal qual os gentios, tal qual as demais nações. Na semana passada, no capítulo 9, nós vimos que Israel tinha este alvo de atingir a justificação, mas o meio pelo qual ele procurou atingir o alvo foi pela lei. E, obviamente, fracassou, não atingiu, não acertou o alvo. Por quê? Versículo 32 do capítulo 9, está aí bem do seu lado. Porque não decorreu da fé. Sempre foi pela fé, mas eles não entenderam, diz o apóstolo Paulo, e criaram o seu próprio caminho, e tropeçaram nele. Isto é, pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. E esta pedra era Cristo, e a doutrina da justificação pela fé. Não creram, não conseguiram cumprir a lei. Se alguém conseguir cumprir, ok. Como era impossível, estava evidente que as promessas do Senhor se cumpriam pela fé,
como foi com Abraão, que por vezes, tendo cometido muitas falhas, creu na promessa. Na promessa do herdeiro, na promessa do Filho de Deus, na promessa do filho, do descendente que havia de vir do seu povo. Creu que Deus estaria provendo para si um cordeiro, que o seu descendente, mesmo morrendo, haveria de ressuscitar. E diz a palavra de Deus que Abraão creu, e foi-lhe imputado a justiça. Abraão, portanto, não errou o alvo, acertou o alvo. Creu no descendente. Pela fé, ele acertou. Mas a nação, a grande maioria do povo, não creu. E brutos, determinados em se rebelar contra o próprio Deus, mataram o Filho de Deus. Matando, fizeram cumprir um propósito soberano de Deus. Mas foram eles, juntamente com os anciãos, com o povo e as nações ali representadas na pessoa do Império Romano, mataram o Filho de Deus, cumprindo o seu propósito para a salvação de todo aquele que nele crê, quer gentios, quer judeus. Mas o apóstolo Paulo, falando dos judeus, fala a respeito da sua falha, do seu tropeço. E ele expressou até mesmo desejo, no capítulo 9, 2 e 3, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, segundo a carne, meus compatriotas. Ele chega a dizer que, se fosse possível, ele aceitaria essa troca. Me mande para o inferno, mas que eles sejam salvos, por amor da nação. É algo comovente, interessante, porque nós podemos ver no apóstolo Paulo alguém com a extrema empatia com o seu povo. Porque, sendo ele também judeu, viverá há pouco o extremo zelo. Mas um zelo por Deus que o leva a perseguir a igreja, perseguir o próprio Senhor Jesus, como ele se identifica ao encontrá-lo, ao se revelar a ele. Por que me persegues? Não adiantava dizer, por zelo, Senhor. Porque eu faço isso de sinceridade do meu coração. Então, a sinceridade do coração não pode salvar ninguém. Se estiver sinceramente seguindo o erro, vai sinceramente para o inferno, receber sobre si justa punição. Porque não falta revelação de Deus, não falta anúncio, não falta proclamação, não falta auto-revelar-se. Diz a palavra de Deus que ele nunca deixou de se revelar, de se anunciar. Então, a pessoa que está sinceramente no engano, está sinceramente condenada à morte e à destruição eterna, à justa ira de Deus. Por isso o apóstolo Paulo ora, porque sei que não são salvos, porque lhes dou testemunho, versículo 2, de que eles têm zelo por Deus. Oro por eles, porque eles têm zelo, mas não têm entendimento. Oro por eles, porque não é o zelo, não é a sinceridade que salva. Oro por eles, porque o alvo não foi atingido. O alvo que é ser
justificado, mas a flecha, o meio pelo qual você deseja ser justificado, é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Só pode acertar o alvo pela fé em Jesus. Se você está crendo no erro, você vai ser condenado. Tal qual uma pessoa que não quer saber de nada, nem tem zelo, nem se importa, o nega, o desdenha e blasfema, esta vai ser condenada. Também a pessoa que está sinceramente no erro, no engano, na mentira, preferiu dar crédito à mentira do que à verdade da palavra de Deus. É como se dissesse: não, ele está mentindo, eu prefiro este outro caminho. Eu criei outra alternativa. Esta é a razão, porque Paulo mesmo, sendo judeu, extremamente zeloso das coisas de Deus, como ele mesmo afirma lá em Gálatas, e antes de Cristo se revelar a ele, chegou a perseguir a sua igreja, como dizem lá em Atos também, dos apóstolos. Ele pode dizer de cátedra que os judeus são extremamente zelosos e zelosos com as coisas de Deus, mas sem entendimento para a salvação. É somente pela fé. Não porque não saibam, mas porque não creem. Não porque não tiveram a revelação, mas porque, tendo, a rejeitaram. Rejeitaram o caminho proposto pelo Deus Todo-Poderoso. O zelo e a sinceridade não é o caminho. Ninguém pode salvar a si seguindo um caminho errado, quer por zelo, quer por sinceridade. Então, a justificação é o alvo a ser atingido, e o zelo por Deus a ninguém pode salvar. Segundo lugar, a segunda maneira pela qual nós vamos ver que não devemos fazer, que não acerta o alvo da justificação, é acreditar que a ignorância poderá salvar alguém. Vemos aqui duas desculpas que poderiam suscitar uma alegação para a salvação. Alguém dizer que não sabia, não por culpa da soberania de Deus, mas por estas razões. Então ele apresenta, nos versículos 3 e 4, este modo também de errar, confiar na sua ignorância, porque ignoram a justiça de Deus. Vejam o que diz o versículo 3. Porquanto, desconhecendo, e é interessante essa palavra aqui, desconhecendo. Não é que não conheciam, é que conhecendo, não reconheceram como palavra de Deus. Desconhecer a justiça de Deus, querendo dizer, ignorando as informações que tinham, ignorando a revelação bendita. Estava lá o tempo todo a revelação desde os antepassados. Mas não quiseram a justiça de Deus, buscando a sua própria justiça. Quiseram a sua própria justiça, procurando estabelecer uma justiça de serei salvo porque pratico a lei, quando ninguém consegue. Mas não reconhecendo o erro e a falha, não aceitaram o caminho proposto por Deus. Por isso erraram o alvo. Queriam acertar, mas não puderam. Este é o lastimo, a dor do coração do apóstolo Paulo. Porque eles estão como que cegos e não podem ver. Muito bem. Isto tem implicações também para os nossos dias, né? Uma vez que
Não posso acertar, porque, enfim, o fato de eu querer, com zelo, fazer as coisas de Deus, ou supostamente de Deus, tem gente que nem faz uma mistura louca, com zelo, com dedicação, e faz caminhadas, como chama as caminhadas? Perdão? Também, né? Uma versão gospel da coisa. As procissões, obrigado. Procissão, e leva na cabeça para lá, leva para cá, achando que está servindo a Deus, no engano, com zelo, com dedicação, com sinceridade. Se não pode alcançar, também não podem alegar ignorância. Porque mesmo o ignorante, aquele que não teve esta revelação, da forma que temos aqui abundantemente, também não pode alegar que não teve a revelação, porque o Senhor se revela até mesmo na natureza. É o início do livro, da carta aos Romanos. Nem os judeus, nem os gentios. Mas estes, especialmente, começaram a acreditar que seria da sua maneira e não da maneira que Deus propunha. Parece latente ao ser humano, parece que está presente em toda a raça humana, esse desejo de querer ser autônomo, independente, não quer fazer do jeito que ele quer fazer do meu jeito, e acaba, para usar um ditado popular, dando com os burros na água, né? Para usar a figura que o apóstolo Paulo está usando, erra o alvo, não tem como acertar, sabe qual é o alvo, quer a justificação diante de Deus, mas aqui o Senhor está dizendo, nem de um jeito, nem de outro você pode conseguir, e aí conclui o apóstolo Paulo dizendo, só tem um jeito, como aplacar a ira de Deus para reencontrá-lo, como seremos achados justos, como acertar o alvo, seria por zelo ou sinceridade? Não. Seria pelo cumprimento da lei? Não. Seria construindo cada um o seu próprio caminho? É evidente que não. Só há uma maneira de acertar o alvo. Esta é a conclusão. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Tudo que foi escrito anteriormente estava apontando, dando a indicativa, mostrando a revelação de Deus, apontando o caminho para o seu Filho. Todavia não quiseram crer, não quiseram entender, decidiram fazer o seu próprio caminho. Assim caminha a humanidade. Por isso eu disse no princípio, o apóstolo Paulo está usando aqui o povo de Israel para demonstrar a dureza do coração de toda a terra. Não querem saber. É a nossa experiência cotidiana, não é isso mesmo? Quando falamos, pode explicar direitinho, vai ter sempre uma resposta. Às vezes chega a dizer assim, mas não é justo, Jesus morreu no meu lugar. De fato, mas Deus aplicou a sua justiça no seu Filho, para que você, crendo, já que não é possível, seja salvo. Simples assim. Mas não querem. Já que eu não acho justo, eu vou procurar do meu jeito. Esse jeito aí que você está dizendo que a palavra de Deus propõe, não gostei. E rejeitam, e recusam. Não poderão alegar ignorância. Não poderão alegar zelo, sinceridade.
Porque endurecidos assim, sem querer saber, sem dar ouvidos, sem atender ao ensino, ao caminho que o Senhor está apontando, na sua palavra, sendo anunciada amplamente por todos os séculos durante a história, por todos os lugares, já atingiu muitos lugares. Israel torna-se esse símbolo desse endurecimento. Paulo, nesta parte da carta, neste momento, a partir do capítulo 10, ele vai dar uma ênfase maior na nação de Israel. E as perguntas continuam postas. Como alcançar a justificação? Mas como que Israel não é salvo? Então o apóstolo Paulo está tratando em particular com esta nação. Nós vamos ver desfechos importantes até para a nossa contemporaneidade, para os problemas que temos visto. Quem pode ignorar a presença dessa nação? Quem pode ignorar que uma nação foi perseguida ao longo dos séculos, a fio? Ano após ano, governo após governo, país após país, vamos esmagá-los, vamos destruí-los. Todavia, aprove ao Senhor mantê-los soberanamente, como um testemunho da história. Eles em si mesmos são testemunhos do poder de Deus, da preservação, da mão poderosa de Deus sustentando eles. Mas, amados irmãos, quer judeus, quer israelitas, quer seja esse povo na etnia, quer seja gentil, a maneira de salvar é a mesma. A justiça é dada a todo aquele que crê. É por meio da fé e não pelo cumprimento da lei. Então, o que devemos fazer diante de uma declaração tão preciosa, tão importante para acertar o alvo? Entender isto. Existe um alvo a ser alcançado? Existe. Mas só há uma flecha, um meio pelo qual você poderá acertá-lo. É através da fé no Filho de Deus. Creia tão somente em Jesus Cristo. Deposita nele e na sua cruz a tua confiança. Às vezes nos sentimos meio perdidos. Às vezes nos sentimos acusados por Satanás, por pensamentos que nos alcançam, que nos rodeiam, tentando dizer que estamos errados no nosso alvo. Mas nós devemos nos apegar à única verdade, à palavra de Deus. Qual é o meio de acertar o alvo? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e foi morto e castigado e recebeu a punição no meu lugar. Eu sou merecedor? É evidente que não. O meu zelo, por melhor que seja, pode me justificar? É evidente que não. Não é nisso que eu estou confiando. Eu estou confiando nos méritos de Jesus. Eu estou confiando, deve ser essa a nossa confiança, a nossa alegria, o nosso conforto. Descansa nisso. Que o Senhor Jesus já foi punido no teu lugar, portanto nos justificou, nos tornou justos, para poder entrar na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Tema a Ele, ao seu nome, ande na sua presença. Devemos orar por Israel? Claro que sim. Devemos orar por Israel e também por todas as nações. Devemos orar por Israel, mas principalmente por aqueles que estão aqui perto de nós ainda, que precisam também ser alcançados. Muitos já foram, mas decidiram embrutecidamente seguir seu próprio caminho. A exortação
Em nome do Senhor Jesus, não desistamos dele. Temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. O amor que ele tem pelos seus compatriotas. Não deveremos nós ter o mesmo amor pelos nossos compatriotas? Nosso país, em tamanho erro, em tamanho engano, longe do alvo, com suas padroeiras e padroeiros, longe do alvo. Não devemos nós ter compaixão e amor pelos nossos entes queridos? Da mesma forma, devemos ter, insistir, chamar em nome do Senhor, proclamar: tem misericórdia, Senhor, abre o entendimento dessa criatura. Tem misericórdia, Senhor, que as tuas palavras sejam como fogo naquele coração, naquela mente. Usa agora, Senhor, a nossa vida para salvar, para arrancar essas pessoas do erro. Somente pelo poder do Espírito Santo. Oração e pregação. Oração e pregação. Não desista. Porque só tem um jeito. É quando eles crerem que foram justificados pelo o sangue de Jesus. Não por zelo, nem tampouco por ignorância, mas por crer no Evangelho. Então, irmãos, é muito importante que nós estamos sendo desafiados a cada semana a proclamarmos o Evangelho. O nosso medo é de que isso torne-se uma rotina e a gente começa a dizer assim: essa aplicação aí, rapaz, eu já ouvi de novo. Mas a pergunta não é se você já ouviu, é se você tem praticado, tem anunciado, tem insistido. E às vezes a gente insiste de um jeito que parece até que nem acredita nisso, né? É um jeito que fala, então, você vai para o inferno. Parece que falou uma coisa legal. E muitos acham, né? Muitos acham. É mais a minha cara. Já ouvi alguém dizer. Para fazer folia. Acho que vai ser lindo, né? Mas, amados irmãos, vamos clamar a Deus. Eu penso que precisa de um avivamento para acordá-los, mas também para despertar-nos. Estamos em letargia, meio que levados, né? Não sei se você já se sentiu assim. A gente acorda sem ânimo, vai dormir sem ânimo, os dias vão passando, o juízo está quase chegando. E os nossos amados, os nossos queridos, e o nosso país, e aqueles que estão distantes, que nem ouviram, que necessitam ouvir a palavra da salvação. Vamos consagrar nossa vida ao Senhor. Vamos clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Senhor, desperta-nos. Curve sua cabeça. Se alguém que nos assiste, de repente ouviu essa mensagem, e tem o desejo de seguir para acertar o alvo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Essa é a palavra da salvação. O Senhor Jesus é o único meio pelo qual nós podemos nos religar com Deus. Este é o sentido da religião.